through the Matheus, tudo bem? Boa noite, né? E Quer aí, dizer, Gabriel? boa tarde ainda, né? 5 horas da tarde, eu não sei nem se já dá pra considerar de noite, assim, né? Isso, boa tarde ainda. Fala pra gente, Matheus, de onde você fala e o que você faz. Dá uma introdução aí pra gente sobre quem é você. Beleza. Meu nome é Matheus, eu sou animador 3D atualmente. Já tem uns 3 anos que eu sou animador 3D profissionalmente, trabalhando já em estúdios. Eu sou do sul de Minas, de uma cidade que se chama Boa Esperança, e atualmente eu moro em Vancouver. Fala aí, como é que você começou nessa carreira? Você é um animador 3D. Na verdade, você se especializou no 3D ou você atua em ambas as áreas? Como é que é isso? Eu trabalho, no momento, desde quando eu comecei a trabalhar dentro de estúdios, eu só trabalho especificamente com animação, né? Muita gente até pergunta, né? O que um animador 3D faz? A gente tem que fazer o modelo do personagem? A gente tem que fazer o rigging do personagem? Não. Na verdade, eu só trabalho especificamente com animação, né? No estúdio a gente recebe uma cena quase que pronta ali, a gente tem o storyboard, né? Todos os modelos já estão prontos, os personagens, a gente recebe tudo pronto e só anima, né? Então, isso é o que eu faço no momento, eu só faço animação mesmo. Uhum, legal. E assim, cara, o que foi que trouxe você pra essa área? Eu já imagino que, né, essa é uma pergunta que, velho, quando você faz aquelas entrevistas pro jornal da sua cidade, é a primeira coisa que a pessoa pergunta, né? De onde veio esse interesse pela animação? E o que forma um animador? É o fato dele, quando é criança, lá, tá assistindo os desenhos animados na televisão e querer fazer igual? O que te trouxe pra essa profissão e o que faz você exercer o que você exerce hoje? Cara, pra mim, eu até tenho um vídeo que fala toda a minha história desde o começo, né? Eu vou dar uma resumida aqui, mas pra mim, exatamente da forma que você falou, né? Quando eu tinha uns 10, 12 anos, meu pai me deu R$ 50 de presente de aniversário, eu não esqueço desse dia. E aí eu fui na loja de revista em quadrinho e comprei uma fita de VHS do Monstros S.A., né? Legal. Com um pôster, um livrinho de colorir lá e tal. Mas aí foi a partir daí, cara, que eu assisti esse filme muitas vezes no VHS e aí eu percebi que eu não digo que nessa época eu percebi que eu queria ser animador 3D, mas eu percebi que eu gostava muito daquilo, né? Acho que isso é o começo de muita gente. A gente começa desenhando, né, desde pequeno, desenha um Goku ali do Dragon Ball, vai desenhando. Quando a gente percebe, a gente fala, eu quero trabalhar com isso, sabe? Uhum. E aí foi desenvolvendo, né? Sempre gostei muito de tecnologia, uma coisa juntou com a outra. Meu interesse artístico, né? Eu já pintei quadros também. Então, meu interesse artístico junto com tecnologia se uniram ali e aí cá estamos. Sim, e isso já me leva para uma próxima pergunta, Matheus. Assim, para ser animador, isso é uma coisa que as pessoas me perguntam, inclusive, né? Eu faço faculdade de design e animação, então as pessoas que não conhecem, que estão interessadas, elas me perguntam isso. Para ser animador, você precisa ser desenhista? Você precisa saber desenhar? Essa é uma competência do animador? Eu também recebo muito essa pergunta, né? Cara, eu digo que não, você não precisa saber desenhar, mas se você souber desenhar, pelo menos um pouco, ter uma noção, vai te ajudar bastante. Por que eu digo isso? Porque quando você está fazendo uma animação, é muito importante as poses que seu personagem faz durante a animação. Tanto que a gente até checa, né? A gente tira toda a iluminação e vê só a silhueta do personagem, e a silhueta do personagem é uma coisa muito importante. Sem você ver a cara ou o corpo do personagem, você tem que identificar toda aquela silhueta. Ele tem, tipo, se ele tá fazendo uma pose de super-herói, você tem que identificar que ele tá fazendo uma pose de super-herói sem você ver toda a textura. Você tem que ver aonde os braços tá, se os braços não estão todos em cima do corpo, tá tudo tipo overlapping um em cima do outro.
Então, o desenho te dá uma noção muito boa sobre isso. Mas você pode aprender toda essa questão de silhuetas e tal sem precisar desenhar. Então, a minha resposta é sempre essa, que é sempre bom, te ajuda bastante, mas não é um pré-requisito necessário. Isso é muito legal, principalmente quando a gente... Porque assim, chega um momento em que a gente tem que separar se você vai atuar na área de 2D ou 3D, e eu acho isso particularmente importante porque ambas as áreas, elas envolvem técnicas e conceitos que se distinguem bastante, né? Se você for animador 2D, você... Já, tipo, essa questão do desenho já muda completamente, né? Você tem que necessariamente dominar o desenho e ser um mestre do desenho para você animar em 2D, porque isso vai ser uma coisa... vai ser a sua competência, né? Já se você for um animador 3D, em teoria você não vai precisar, porque você vai receber um modelo 3D que foi preparado, que foi feito para outra pessoa exclusivamente para que você possa animar. Você vai pegar aquele modelo e você vai trabalhar em cima dele. Então você não precisa necessariamente saber animar, mas é aquela coisa, né? Quanto mais competências e quanto mais habilidades e skills você possui, com toda certeza isso vai agregar no seu trabalho e no seu workflow também. Você concorda? Isso, com certeza. Até tanto na animação 2D quanto na 3D, se você vai avaliar a sua pipeline ali, tudo que te leva até um produto final, quando dentro da sua área você sabe o que o artista anterior precisou passar para poder você conseguir fazer a sua arte, é muito interessante, é importante. Então, tipo assim, até em alguns momentos para você resolver alguns problemas, se você sabe como funciona modelagem, se você sabe como funciona rigging, você não precisa ser um profissional. Mas se você sabe uma base ali, você vai entender, tipo, se tem algum problema, e aí você precisa fazer um report, né, tipo, falar para o seu superior, isso aqui não está funcionando por isso, isso e isso. Então, você sabe dar um guia e falar especificamente de onde está vindo o problema, já vai dar uma direção para o seu superior. Então é muito bom você ter uma base de tudo, mesmo que a sua especialização seja uma só. E Matheus, você fez faculdade, em que você é formado? Como é que foi a sua trajetória acadêmica, assim, por assim dizer? Eu não tenho faculdade, né? Isso muita gente pergunta mesmo, né? Eu acho bastante interessante aqui nos estúdios, aqui em Vancouver, no Canadá em geral, o que eles avaliam mais é o seu portfólio. E o que conta mais, com certeza, cara, se você tem uma faculdade incrível, é a melhor faculdade do mundo, mas o seu demo reel, o seu portfólio ali é fraco, não vão te contratar, né? Agora, se você nem precisa ter faculdade, você nem precisa ter curso necessariamente, mas se o seu portfólio, o seu demo reel é aquele killer, é muito bom, eles vão te dar uma chance, com certeza. Então, eu acho muito interessante isso da nossa área, que vai mais da sua competência, né? Do que dos seus títulos, na verdade. Eu não digo que um curso ou uma faculdade não vai agregar nada, porque vai. Eu fiz o curso de 1 ano aqui da Vancouver Film School, de animação 3D e Visual Effects, e o que eles focam muito nesse curso é como funciona a indústria, né? Como funciona trabalhar com softwares dentro de estúdios, como que vai ser tratado toda a pipeline, aonde você vai estar dentro da sua função. Então você tem mais uma experiência de como vai funcionar trabalhar em equipe e dentro de um estúdio, do que necessariamente um foco especificamente na habilidade, na animação ou no desenho, sabe? Então é isso. Cara, perfeito. Esse é um assunto que a gente sempre toca aqui, cada vez que chega uma pessoa, independente de qual seja a área dela dentro da arte digital, a gente sempre volta nesse assunto e a conclusão que a gente acaba chegando é sempre parecida, né? Faculdade é uma espécie de um dogma, né, dentro da nossa área, em que a gente é sempre ensinado desde pequeno lá na escola a prestar um vestibular e fazer um Enem para conseguir uma faculdade. Esse é o primeiro grande objetivo na vida de todo ser humano, principalmente nós brasileiros aqui, né? Aquele que não faz faculdade, ele acaba sendo
meio que mal visto até pela família por não ter Sim, seguido o caminho, né? Então, assim, só pelo fato dele já estar dentro de uma área que as pessoas entendem muito pouco, que é a área de arte digital, a área de arte no geral, né? Já é uhum, uma coisa que faz com que as pessoas olhem meio estranho pra você. E pelo fato de você não fazer faculdade, isso já faz com que as pessoas levantem questionamentos a respeito de você mais ainda, né? Então, assim, o que eu falo sempre pro pessoal, e eles, para quem acompanha os vídeos já sabe que eu tenho uma opinião até um pouco mais radical com relação à faculdade, é o seguinte, cara, faz um EAD que dure 2 anos e acabou, né? Encontra a faculdade uhum. mais barata possível, que dure o mais rápido possível, para que você possa só pegar o conteúdo que é o que você vai conseguir aproveitar disso, fazer o network, conhecer essas pessoas e manter esses contatos salvos lá na sua lista telefônica, na sua lista de contatos do celular, e acabou. Sim. Pega lá o seu diploma, não sei o que lá, e quando perguntar, você é formado em quê? Ah, eu sou formado em não sei o que lá, na não sei aonde, né? Mas, É. isso só caso você realmente queira muito fazer uma faculdade, né? Que eu acho que hoje em dia já não é mais uma obrigação. Mas então, Uhum. isso me leva a um outro questionamento também. Eu gostaria de saber mais sobre como é que é a parte interna de trabalhar em um estúdio de animação, em trabalhar com animação. Quais são as aplicações que um animador 3D ele tem, né? Eu tô vendo aqui que você tem vários personagens e várias referências aí da cultura pop atrás de você. Isso nos Sim, leva a um sim. pensamento de que o animador 3D, ele é aquele cara que vai fazer animação da Disney, vai trabalhar no Toy Story, no novo filme animado da Disney Pixar. Mas assim, quais são as possibilidades no mercado de trabalho que o animador tem, né? Além disso, né? Claro que eu quero saber um pouco disso também, mas quais são as funções de um animador 3D? Cara, é quase que infinitas possibilidades para um animador 3D, ou não só para um animador 3D, né? Para qualquer um nessa área mais artística e que quer trabalhar com uma parte mais cultura pop, como você falou, ou animações em geral, né? Você pode, como um animador 3D, como um modelador, como um ilustrador, como um rigger, você pode estar trabalhando tanto na indústria para séries de TV, tanto na indústria para filmes, não só de animação, mas como para live action também. Tipo, quando você está quando estão fazendo um filme, vamos dar um exemplo aí, Aladdin agora. Muitas cenas lá não era o ator que estava fazendo, né? Muitas cenas tinham uma animação 3D lá em que o animador 3D, assim como eu trabalho animando personagens mais cartoon, o mesmo animador 3D que fez o mesmo curso que eu pode estar trabalhando num filme assim. E ao mesmo tempo também você pode estar trabalhando com jogos também. A animação, não existe uma animação específica para games. Claro que tem suas peculiaridades ali, mas a animação é animação, sabe? E mesma coisa para todo o resto, né? Ilustração é ilustração, rigging é rigging, modelagem é modelagem. Tem as suas peculiaridades ali dentro, mas, cara, tudo se encaixa. Você pode estar trabalhando em todas essas áreas e até uma coisa que eu tenho na minha cabeça. No momento eu estou trabalhando mais com animações cartunescas, né? Mas eventualmente eu quero ir para algum filme, por exemplo, sei lá, animar um Godzilla, alguma coisa assim, um King Kong, me veio na cabeça agora o filme que tá chegando. Mas Uhum, tipo, filmes de terror, animar uns monstros, eu acho que isso deve ser super legal também, né? Além de animar cartoon, né? Então, uhum. possibilidades infinitas, assim, sabe? Sim, sim. Você já teve alguma experiência ou você conhece alguém que já teve experiência com animação para o nicho mais comercial, mais publicitário? Então, assim, por exemplo, uma coisa que a gente comentou muito, inclusive dentro do meu grupo da faculdade, a gente ficou discutindo bastante sobre isso, foi sobre aí esse novo, vamos dizer assim, remake, esse rebranding que teve no Baianinho da Casas Bahia. Que é o Uhum. personagemzinho lá, o mascote lá da Casas Bahia, que antes ele era um personagem bem mais cartoonzão lá, do início dos anos Deram uma 2000. amenizada nele, E né? os caras deram uma atualizada e colocaram, assim, um personagem completamente diferente, uma vibe mais realista, até um pouco
próxima aí dos filmes da Disney, como se tivesse tirado um personagem da Disney pra ser o mascote das Casas Bahia. E a gente percebe que o animador 3D, ele tá em todo canto, né? Inclusive nessa área publicitária e comercial também. Qual que é a sua experiência, qual que é o seu pensamento a respeito disso? Claro, até quando eu estava trabalhando no Brasil, eu trabalhei como professor também, eu sempre dava o exemplo de que no Brasil a gente não tinha uma indústria, vamos dizer assim, de animação 3D há algum tempo atrás. Agora eu acredito que esteja crescendo mais na parte comercial, né? Mas há muito tempo atrás a gente tinha exemplos bons e exemplos ruins, que eu sempre dava, tipo, a Solan, quando ela fez o personagem da Solan, foi uma coisa que, cara, todo mundo parou de comprar Bombril e começou a comprar Solan por causa da personagem, né? Então, eu acho muito interessante isso, e o Baianinho é um exemplo que está evoluindo com o tempo aí, conforme a tecnologia cresce, eles estão tentando entregar o melhor possível com o tempo, né? Eu até tenho uma história engraçada. Algum tempo atrás aqui, uma empresa de intercâmbio me achou no YouTube e falou: a gente viu que você é animador 3D, você é brasileiro, a gente queria dar preferência para você e tal, e a gente queria que você fizesse a animação de um personagem, porque a gente viu o Baianinho, que tá todo evoluído e tal, e a gente queria fazer a mesma coisa para nossa empresa aqui, né? Daí eu falei, tá, eu posso animar o personagem, mas vocês já têm o personagem pronto? Eles falaram assim, não, a gente quer que você faça tudo. Eu falei, cara, eu lembro direitinho dessa conversa, que foi assim, eu tive que meio que na minha ligação, eu levei uns 40 minutos tentando explicar que isso não é um trabalho para uma pessoa só, sabe? Tem uma equipe, tem todo um estúdio, gravação de áudio para poder fazer lip sync, tudo e tal, então... Justamente por causa do Baianinho, alguém veio e me pediu para poder fazer uma animação. Cara, que exemplo maravilhoso que você deu, cara. Porque às vezes as pessoas, elas... Isso é normal, as pessoas que não fazem parte do mercado, elas têm uma interpretação errônea a respeito do que é um animador. Então a pessoa que, sei lá, que tá no ramo jurídico, que tá no ramo financeiro, ela não faz a menor ideia do que significa um look development, né? O que é um modelador 3D, o que é um concept artist. Pra ela tudo é animador, né? Então você dá um projeto na mão do animador e ele vai fazer desde o roteiro, do concept do personagem, até a gravação do áudio e a edição e o VFX, ele vai fazer tudo, né? Ele é One Man Army, na visão dessas pessoas que estão fora do mercado. Justamente. Existe realmente essa dificuldade de você tentar explicar para essas pessoas, e você já aconteceu de você perder muita proposta porque as pessoas não entendem que a sua função é uma parte específica do workflow e da pipe e não é fazer tudo sozinho? Aconteceu isso com você além dessa ocasião? No começo, quando eu tava morando no Brasil ainda, tentando pegar trabalhos, na verdade, eu não tinha tantas propostas, até porque era meio difícil encontrar gente que gostaria de pagar o valor justo pelo trabalho. E eu fazia modelagem, eu fazia todo o rigging, texturização, rendering, fazia tudo e entregava o projeto final. Então... Normalmente, quando eu falava para a pessoa que o valor era tal, porque existia todo esse processo, e quando a pessoa entendia o valor de tudo, ela ia para trás e tentava buscar alguma coisa um pouco mais simples de fazer. E eu sempre dava exemplo de, você pode fazer esse projeto nesse estilo, tipo motion graphics, eu dava opção. Tanto que eu comecei a aprender motion graphics justamente porque todas as opções que eu dava acabavam caindo no motion graphics, então eu precisei aprender o motion para justamente não perder o cliente. Para atender essa demanda, né? Para atender a demanda, né? E aí eu explicava para a pessoa, olha, para poder fazer animação 3D, eu sou uma pessoa só, vai levar 6 meses para poder fazer isso, tipo, todo o processo. Para fazer animação 2D, vai levar 1 mês e o preço é tanto. Então a pessoa, tipo, 2D então, quero 2D. Daí eu fazia o motion para a pessoa, que era muito mais rápido e acabava que o lucro era um pouco maior, porque eu levava menos tempo para poder fazer. Mas falando dessa questão é mais comum do que parece as pessoas não entenderem todo o processo que envolve. Eu gosto
Eu gosto de dar um exemplo que no Oscar, não sei se foi no Oscar de 2019, eu acho que foi, que todo mundo fala mal de Cats, do filme. Eu não assisti ainda, eu só vi o trailer, na verdade, porque eu não gosto de musical e Aham. para mim não é o tipo de filme que eu vou gostar de assistir. Mas se você assistir o trailer do filme, os efeitos visuais daquele filme, eles são impecáveis. É que é um ser humano ali com pelo e ele tá pelado. Então a pessoa que tá assistindo fica meio tipo, isso tá esquisito, sabe? Uhum. E no próprio Oscar, teve dois atores que falaram: ah, a gente trabalha, faz toda a atuação, daí vem o time de efeitos visuais e estraga tudo. Isso me deixou com tanta raiva quando eu assisti, porque esses atores não fazem ideia da dificuldade que é todo o processo. E jogar a culpa no artista é muito, muito chato, cara, para não falar palavrão aqui. Aham, aham. É muito mais comum do que parece. Gente da indústria mesmo não entende todo esse processo, tudo que Uhum. precisa. Tipo, diretores de cinema às vezes só tá fazendo e fala, ah, faz isso de qualquer jeito, depois o artista de animação ou visual effects, depois eles resolvem. E, é muito comum isso acontecer, cara. É esquisito. Não é só no Brasil que isso acontece, é bem mais comum do que parece. É tipo assim, deixa na pós. Na pós eles consertam isso. É, na pós Desse eles nível. resolvem. Eu sou muito a favor de ou o diretor já ter trabalhado com animação ou visual effects, ou o diretor ter um artista, um conselheiro ali do lado para poder falar, ó, você tem que fazer, você tem que filmar esse shot dessa forma para poder finalizar de uma forma melhor e mais fácil. Sou Sim. muito a favor disso. Aham. Ó, a gente vai voltar nesse assunto daí, mas ó, eu só queria que você é gestor de tráfego, de marketing, diretor do caramba das publicidades e a mídia social da sua empresa, entenda de uma vez que você não dá um balde de tinta na mão do pintor e pede para ele construir uma casa do zero. Você vai precisar de um engenheiro de obras, de um arquiteto, de um pedreiro, de um servente, você vai precisar de um operador de betoneira, um operador de coisa para poder fazer a sua casa. Você não dá um balde de tinta na mão de um pintor, né? O cara que vai fazer a pintura, que vai bater a pintura na sua casa, você não pede para ele construir uma casa. É a mesma coisa que Não dá você nem o chegar. pincel, né? É a mesma coisa que você chegar para um animador 3D e falar assim, cara, tô aqui com esse projeto, faz pra mim aí um personagem aí animado do zero. A gente nem tem um mascote, mas você inventa aí um mascote, faz aí, É. cria o vídeo, edita o vídeo, faz o VFX, coloca os textos, coloca a promoção aparecendo assim na tela, faz a dublagem, faz todo o tratamento do áudio. Você não pede pro cara fazer isso, né? É como esse exemplo que Justamente. eu falei do você chegar no pintor e pedir pra ele construir uma casa sozinho, né? Então é muito legal, a gente fica bem claro isso. E também você, animador que tá vendo isso, conscientize essas pessoas, tá? Que esse trabalho é um trabalho que foca em uma parte do processo e isso deve ser entendido, né? Para poder evitar esses desentendimentos aí. Mas eu quero voltar agora no assunto que a gente falou lá do VFX, né? A gente teve um exemplo daí recentemente também, que foi, por exemplo, e eu quero saber a sua opinião como uma pessoa que trabalha diretamente com isso, a respeito Sim. desse assunto. Que foi o seguinte, aconteceu recentemente aí com o filme do Rei Leão, né? Que eu Uhum. assisti no cinema e eu simplesmente adorei o filme. Eu achei o filme maravilhoso. Não só porque é da minha área, né? Então, porra, eu fico vendo ali os leão, tudo feito em CG, eu fico maluco, falo, caramba, como é que eles fizeram esses poros, esses pelos aí, ultra renderizados e essa animação que parece que foi gravada e realmente os caras ensinaram o leão a atuar pra gravar um negócio. E eu fiquei apaixonado pelo filme, achei o filme incrível. Mas a gente Uhum. teve até uma má reputação do filme, uma onda de críticas, né, do público, Uhum. de que o filme foi sem emoção, que o fato de eles estarem ultra realistas tirou a emoção e fez com que os animais não tivessem expressão, né? Isso foi uma das coisas, das críticas que eu mais ouvi, né? O leão não tem Sim, sim. expressão, ele tá muito, muito realista, o leão não chora e ele não se emociona com nada. E eu fiquei tipo assim, cara, mas é isso mesmo, entendeu? É essa Uhum. pegada que os caras apontaram. Não, eles, em nenhum momento eles prometeram uma coisa diferente disso. Mas enfim, eu quero saber qual que é a sua opinião a respeito. Uhum. Eu concordo com.
os dois pontos de vista que você falou. Eu acho que antes de qualquer coisa, quando você vai assistir um remake, é muito difícil você conseguir separar aquela sensação de criança de quando você assistiu um filme que te cativou tanto. É muito difícil você separar aquilo, e quando você está assistindo um remake, você conseguir não comparar. Sabe? Então eu entendo completamente todas as pessoas que falam, ficou sem emoção, tipo, você não viu uma expressão de susto, o Simba, não dá pra você ver a cara de tristeza nele quando o Mufasa morre. Se você não assistiu o filme ainda, né? Quem não assistiu o Rei Leão ainda, né? Mas eu entendo total isso, e eu consegui me relacionar com essa parte. Eu fiquei, eu queria ver um pouco mais de expressão. Mas se você for olhar de um ponto de vista crítico e for olhar como foi feito tecnicamente o filme é impecável, cara. Não dá para poder feito. Eu tentei assistir aquilo e tentei ver um pelo entrando dentro do outro, assim, fazer um crash de pelo no outro. E não tem, cara. Quando a chuva cai, você vê as gotinhas escorrendo no pelo. Eu falei, mano, como que conseguiram alcançar esse nível de realismo? É muito impressionante. Mas para pessoa que só está buscando um filme que foi tão emotivo quanto o primeiro Rei Leão, eu entendo a insatisfação. Então eu consigo ver os dois lados e eu consigo me relacionar com as duas críticas, sabe? Muito legal, cara. Muito legal. Eu acho que no fim das contas é uma questão de emoção, né? E de opinião da pessoa que tá assistindo, né? Obviamente os caras como eu e você que curtem esse tipo de coisa vão achar incrível. Podem fazer aí remake de qualquer coisa nessa pegada do Rei Leão, que a gente vai lá, paga o ingresso mesmo, assiste, vai achar demais. Mas pra maioria das pessoas que quer ver mais a parte da atuação, da emoção, não que não tenha no Rei Leão, né? Mas as pessoas que estão mais interessadas nessa parte mais nostálgica que você comentou, obviamente elas vão ter um estranhamento ali. Bom, vamos sair agora um pouco dessa coisa mais emocional que a gente tá aqui, né? Desse papo, desse assunto que a gente gosta tanto. E vamos falar mais agora sobre a parte do mercado, né? Porque quem tá vendo aqui esse nosso podcast, essa nossa entrevista, ele tá muito interessado, muito provavelmente, imagino eu, em ingressar nesse mercado. E eu quero saber de você, cara, quais são as dificuldades de você ingressar nesse mercado? E você, como um cara que atua fora do Brasil, é game, você sair do Brasil, ou dá sim pra pegar um pouco mais pesado e trabalhar com isso no Brasil? Como é que é? Cara, eu estou aqui no Canadá justamente por... Acho que um dos maiores motivos foi frustração de não conseguir um trabalho no Brasil que me pagava de forma justa. Acho que eu posso colocar dessa forma. Então, eu fiz o meu curso de animação 3D e efeitos visuais aqui em Vancouver em 2015. Foi de um ano, né? Eu terminei em 2016, e aí em 2016, quando eu terminei, eu consegui um visto de pós-graduado e de mais um ano, então eu poderia ficar aqui para poder só trabalhar, mas eu decidi por todas as perguntas que todo mundo faz: saudade da família, saudade de amigos, saudade do Brasil em geral, é a parte que mais aperta mesmo. E foi por esse motivo que eu não quis utilizar o meu visto de pós-graduado para poder trabalhar aqui. Eu voltei para o Brasil e tentei trabalhar no Brasil. E aí eu fiquei 3 anos só tentando. Acabei tendo que aprender o motion graphics, como eu comentei antes. Conheci até umas pessoas que trabalhavam na indústria em São Paulo, mais na parte comercial, que é a parte mais forte no Brasil, né? Trabalhei por um tempo, mas, cara, eu tenho fé, eu acredito que essa indústria no Brasil ela vai crescer, porque isso é o futuro, não tem como. Eu acho que, eventualmente, essa questão vai começar a se afunilar e o Brasil vai começar a precisar mais e mais dessa parte, né? De profissionais nessa área, mas não foi o caso há pouco tempo atrás, há 2, 3 anos, enquanto eu estava no Brasil. Então eu fiquei muito frustrado e foi por esse motivo que eu decidi voltar para o Canadá. E
E, cara, é muito diferente. O tempo que eu trabalhei aí no Brasil, a maior parte do tempo foi como freelancer. Eu trabalhei com algumas pessoas que pagavam bem, trabalhei para empresas grandes, tipo, fiz projetos para bancos, fiz projeto para iFood, fiz projeto para o Bradesco, e todos eles pagavam bem, mas a qualidade de vida era muito ruim, cara. Era sempre uma deadline muito em cima, e aí sempre que você entregava em cima da deadline, eles levavam uma semana para poder te responder, te dar um review se estava bom ou não, e depois de uma semana eles falavam, a gente mudou de ideia, muda tudo. Aí você ficava assim, mas a deadline não era para aquela data, e vocês me levaram uma semana para poder me responder, e agora que vocês me respondem, tem que mudar tudo? O que aconteceu? E aí você não ganha a mais porque vai mudar tudo. O valor que você já tinha concordado naquela data se mantém e você só recebe depois que você entrega. Isso é a minha experiência. Eu espero do fundo do meu coração que tenha muita gente no Brasil que tenha experiências mais positivas do que essa, mas foi essa experiência que me fez falar, chega, eu vou tirar o meu visto e vou trabalhar no Canadá. E aqui, cara, é 8 horas por dia, você escolhe o horário que você vai trabalhar. Se você for trabalhar mais do que 8 horas, você fala com o seu superior, fala, acho que tá ficando atrasado aqui, posso trabalhar mais 2 horas? Pode, vou te dar mais 2 horas de hora extra aqui, vou colocar aqui. E aí você recebe por essas 2 horas a mais. Então, cara, é uma diferença bem grande nessa questão de qualidade de vida, principalmente. Cara, importantíssimo as pessoas saberem disso, elas estarem cientes disso antes deles tomarem uma decisão a respeito de como que eles vão trabalhar dentro desse mercado. Porque assim, eu acredito que todo profissional que troca a sua hora por dinheiro, como é o caso de animadores, de concept artists, de pessoas que são contratadas para fazer um serviço para um fim, para um outro projeto, para uma empresa, seja freelance ou não, eles trocam a sua hora por dinheiro, né? Então a sua hora, ela vale um valor, né? E esse valor, quando você trabalha no Brasil, ele simplesmente não fecha, né? A conta não fecha, não vale a pena. Por quê? Porque você, além de estar trocando o seu tempo de vida por dinheiro, que é o seu tempo de vida é limitado, o dinheiro não é, você está fazendo isso por uma moeda que está sendo desvalorizada a cada dia, né? Então qual que é a minha recomendação? Cara, você quer trabalhar com isso mesmo? Você quer entrar dentro desse mercado? Você quer fazer parte disso? Pelo menos escolhe um país onde a sua hora, né, quando você trocar o seu tempo por dinheiro, vai valer a pena. Então, você pode até não conseguir ficar multimilionário nem nada do gênero, mas você trabalhando com isso em um país que seja em dólar, que seja em euro, em libra, vale muito mais a pena do que você tá aqui vendendo sua hora por reais, que é a moeda que aí nesse ano mais desvalorizou no mundo inteiro, né? Então assim, se for para fazer isso, pelo menos que vale a pena, né? Que seja em um país onde você vai ser bem remunerado e você pode, ganhando e trabalhando a mesma quantidade que você trabalharia no Brasil, tem uma qualidade de vida completamente superior, né? Então, não só em questão de qualidade de vida, em segurança, em oportunidade, tratamento e tudo mais, é muito mais superior, sendo que você vai trabalhar a mesma quantidade do que você trabalharia no Brasil para ter uma realidade de vida muito abaixo. Então, assim, você não precisa falar de números nem nada disso, porque isso é sempre um assunto que ele é muito delicado para todo mundo, né? Eu sou uma pessoa que eu sou bem transparente a respeito disso, porque eu me considero muito mais empreendedor do que um artista em si, né? Eu trabalho com arte, eu empreendo com arte, mas o meu ramo é mais, eu penso mais de uma forma mais empreendedora. Mas, agora eu queria perguntar para você, cara, quais são as expectativas financeiras que alguém que quer entrar na área onde você atua, ela deveria esperar? Quais são as expectativas e o que é falso e o que é real a respeito dessa questão financeira? Deixa eu só comentar no que você tinha falado antes, daí eu falo da questão financeira. Mas isso volta muito, essa questão da hora de trabalho, né? Do tempo, do seu tempo, a sua vida que você está colocando ali, colocando um valor na sua hora, né? Isso vai muito na questão da falta de conscientização na complexidade do projeto. Porque muita gente fica, até vem aquela cultura do meu sobrinho faz melhor.
sabe? Ah, você pode fazer o meu cartão de visita aqui? Posso? R$ 500. Ah, 500 é muito, meu sobrinho faz melhor. Então, toda essa cultura de a pessoa que, vamos dizer assim, coloca o valor do trabalho como se realmente não valesse isso, tipo, vai espalhando essa cultura e aí ninguém quer pagar o valor que realmente vale. Até eu acho muito importante, inclusive aqui, não trabalhar mais do que você realmente precisa. Tipo assim, vamos dar um exemplo. Se você é um animador, você não pode trabalhar falando que você só vai fazer animação. Seu contrato é para poder fazer animação. Você não pode fazer uma outra coisa porque você está fazendo essa outra coisa de graça. Então, você chegando aqui, você também não pode falar assim, eu trabalhei às 8 horas, mas eu vou trabalhar no final de semana também, não precisa me pagar hora extra, não. Se todo mundo começar a fazer isso, todos os estúdios vão começar a esperar isso de todo mundo. Então você desvaloriza todos os profissionais na área. Então sempre que acontece aquilo de tipo assim, eu faço esse banner aqui, mas eu te dou um cartão de graça também. Tipo, tudo bem que tem umas promoções envolvidas, mas sempre que você oferece alguma coisa a mais, e você começa a tirar o valor, todo mundo que faz isso acaba prejudicando a profissão de todas as outras pessoas que colocam o valor real naquilo. Sim. Então, entendeu? Tipo, essa falta de conscientização na complexidade do nosso trabalho é a que eu acho que mais prejudica e quem faz isso acaba sendo o próprio profissional. Uhum. Sim. Mas deixa eu responder a sua pergunta. Você quer comentar alguma coisa? Eu posso passar para a parte pode dos valores? pode ir em frente. Então, beleza. Aqui o salário mínimo, ele é cobrado por hora, né? Então é um pouquinho diferente do Brasil. Aqui o salário mínimo, se não me engano, no momento está R$13,50 ou R$13,25. Eu teria que fazer a conta para poder ver quanto seria isso por mês, mas o valor mínimo de um animador 3D, quando seu primeiro emprego em um estúdio, você vai ganhar no mínimo uns 18, 19 dólares ali por hora. Então já é bem mais do que um salário mínimo. E uma pessoa sozinha, eu gosto de colocar isso em perspectiva, porque no Brasil um salário mínimo não é nada, né? Você precisa de 4, 5 para conseguir pagar o aluguel e fazer suas compras do mês e tal. Principalmente você mora com mais alguém. Só interrompendo você aqui rapidinho, Matheus. Eu fiz os cálculos aqui rapidinho, de forma bem por cima. E se for realmente assim, em uma base de uns 18 por hora, sendo 8 horas por dia trabalhadas, em uma base de 30 dias, mais ou menos aí uns 4.300 dólares. Tô certo aí nessa minha conta de qual que é a média? Um pouco menos. Um pouco menos. Acho que vai ser por volta de 3.100, com 19 dólares a hora. Sim. Que é o que eu ganhava no meu primeiro emprego. 3.100, e aí também tem impostos e tal, né? Que acaba jogando, são por volta de 16%, acaba caindo o seu salário para tipo 2.700. Entendi. Mas, quando você ganha já mais do que um salário mínimo, você consegue com certeza pagar o seu aluguel, fazer compras, e ainda sobra dinheiro para comprar essas coisas aqui que todo animador quer comprar, né? Essas coisinhas aqui. E na loja da Disney é igual o sonho de criança aqui. Sim. Então, um salário mínimo aqui é suficiente para uma pessoa viver. Não sobreviver. No Brasil, com um salário mínimo, você consegue mal sobreviver, né? Então eu gosto de colocar isso em perspectiva. Infelizmente. Mas o seu crescimento de carreira para animador 3D, você pode eventualmente se tornar diretor também, que você pode chegar a ganhar ali 70 a hora. 70 a hora, é isso? Acredito que é isso, sim. 70 a hora. Então, só vai crescendo, cara. O céu é o limite.
Uhum. Mas da mesma forma que você falou mais cedo, que você tem uma visão de empreendedor dentro da sua função, eu tenho essa mesma visão que você falou. Eu utilizo o meu trabalho de animador como uma base para que eu consiga investir em outras coisas e conseguir buscar rendas extras e tal. Então, eu vivo muito feliz sendo um animador, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas de forma alguma trabalhar como animador vai ser a fonte que vai me deixar, que vai me trazer a liberdade financeira. Uhum. Então Cara, é bom mencionar isso, porque sim, muita sim. gente pensa, vou ser um animador 3D, eu vou ficar rico. Calma lá, Uhum. não é assim. Sim, eu acho, cara, importantíssimo a gente salientar isso, porque eu, durante grande parte da minha curta vida, né, eu tô com 17 anos, vou fazer 18 agora, dia 22 desse mês. Eu não vi, mas... Sim, sou novinho, tô uma cara de acabado, mas ainda tô novinho. Então, assim, a maior parte da minha vida, eu sempre quis ser um concept art, né? Um concept artist. Trabalhar com concept art, fazer desenho para jogos, para cinematic, que é como a gente chama, né? Toda a área de filmes, animação e tudo mais. Só que, cara, chegou um certo ponto que eu percebi... Mano, eu quero ser rico, né? Rico no sentido literal da palavra. Sim. Eu quero Sim, com certeza. Eu quero ter um grande patrimônio financeiro e tudo mais, e pelo que eu observei, né, pelo que eu observei nas outras pessoas, apesar de ser o meu grande objetivo de vida, ser um concept artist e trabalhar, sei lá, talvez na Disney, na Pixar, não vai, apenas atuar como esse artista não vai trazer esse meu objetivo secundário, que é o do enriquecimento. Então, assim, com toda certeza, dá pra você ter uma boa qualidade de vida trabalhando assim, né? Não é que você vai passar nenhuma necessidade, muito pelo contrário. Inclusive, $2.700 aí na cotação, se você fosse viver no Brasil, né? Daria o quê? Aí, talvez uns 6, No 7... momento, mais de 10 mil reais, eu acho. Com o dólar de vai dar mais de 10 mil reais. Mais de 10 mil reais. E assim, quem tem salário de 10 mil reais no Brasil hoje em dia é médico, veterano, é juiz, né? Profissões que são consideradas, assim, o alto clero da baixa sociedade brasileira, vamos dizer assim, né? O alto clero da classe média no Brasil. Então, assim, com toda certeza é uma boa qualidade de vida. Mas, se você que tá pensando em se tornar um animador, você que tá vendo essa entrevista, esse podcast, e você tá pensando na questão do enriquecimento, né? De ser um, sei lá, milionário, multimilionário, pelo sentido literal da palavra, cara, é melhor você repensar isso, né? Você pode trabalhar, pode ser a sua paixão, a sua vocação fazer isso, assim como é a minha, eu ainda quero fazer isso, mas você tem que estar ciente de que isso não vai te tornar uma pessoa rica, né? Se esse for o seu objetivo, claro, cada um tem os seus objetivos aí, cada um tem a sua meta, uma diferente das outras, né? Mas, Matheus, eu quero agradecer você por ter dedicado aí o seu tempo aqui, ter dedicado aí a sua 1 hora. Eu já vou logo passar os $18 aí pra sua conta do PayPal aí, de acordo com o salário mínimo do animador. Imagina! E eu queria também, cara, que você passasse aí pro pessoal onde que eles podem te encontrar. Eu sei que você também tem um canal no YouTube muito legal, o link vai estar aqui na descrição também para quem quiser conhecer. Fala sempre sobre a carreira de ser um animador, fala sobre os assuntos dentro dessa área, principalmente na perspectiva de alguém que mora fora do Brasil. E, cara, fala onde que as pessoas podem te encontrar e onde que elas podem acompanhar o seu trabalho também. Cara, meu principal hoje em dia é o YouTube mesmo. Eu tenho um canal que se chama Matheus 3D. E eu criei esse canal justamente no intuito de tentar ajudar as pessoas e tentar conscientizar as pessoas na parte de animação, até porque na época que eu estava estudando não tinha muito conteúdo de animação 3D em português, era complicado para mim, eu não falava inglês de forma alguma na época, então tentar ajudar muitas pessoas aí. Então tenho vários vídeos falando bastante sobre animação 3D, falando um pouco sobre como é o meu dia a dia aqui. Estamos tentando abrir a mente de todo mundo que tem vontade de seguir esse sonho aí. Então esse foi o motivo que eu criei o meu canal, né, no YouTube, Matheus 3D, e no meu Instagram também, para todo mundo que quiser tirar dúvidas por lá, me perguntar qualquer coisa. Eu tenho
maior prazer em responder todo mundo por lá, que é Matheus Toledo T, meu Instagram. E eu tenho um Patreon também, que é patreon.com/Mateus3D, e por lá eu tento ajudar ainda mais a fundo quem tá tentando se tornar animador 3D. Eu dou reviews, feedback, a gente compartilha a tela por lá e eu vejo a sua animação, dou feedback em cima. Acredito que você está bem familiarizado com esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas tento ajudar bastante gente por lá também. Tá bem no início meu Patreon, mas é isso. Meus contatos são esses. Perfeito. Então, pessoal, vocês que curtiram aqui esse cara muito charmoso, vai estar aqui o link na descrição, vai estar o link do Instagram, do Patreon, do YouTube, até do Facebook da família dele, vai estar tudo aqui o link na descrição para você poder acompanhar e conhecer. Então, conversei aqui hoje no primeiro episódio aí do nosso podcast O Que Faz Um com Matheus sobre animação 3D.